Meditação do dia. Meditação do dia. Nós vamos meditar hoje sobre Filipenses 4, versículos 4, 5 e 6. Ensina, entre tantas passagens da Bíblia que nos ensina a orar, que nos exorta a orar, essa passagem em Filipenses 4, 5 e 6 também nos ensina a orar, com súplicas, em oração e súplicas, e também com ação de graças, quando nós apresentamos as nossas petições diante de Deus. Mas existe o primeiro versículo que está, Filipenses 4, versículo 4, que chama a atenção e que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Há algumas outras traduções que dizem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos falo, alegrai-vos. É Paulo, na sua carta, na sua epístola, na sua carta aos Filipenses. E esse versículo chama a atenção, porque ele chama a atenção para a gente se alegrar na presença do Senhor, e ele insiste no mesmo versículo, outra vez eu falo, alegre-se. Ele está nos exortando, ele está nos convidando a nos alegrar na presença do Senhor. Aí você vai ver o que foi a vida de Paulo como cristão. Vida de sofrimento, de necessidade, de fome, de sede. Ele apanhou, viajou, sofreu naufrágios. Olha, andava a pé, andava de camelo, andava de burrico, andava do jeito que podia, com a barriga vazia, com a barriga cheia. Ele passou por tudo isso. Vida de extrema necessidade e sofrimento do ponto de vista material. Mas não é curioso? Ele insiste com a gente. Olha, se alegra sempre em Deus. E outra vez eu falo, ele fala assim, né? E outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Isso está na palavra. E é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo falando conosco que nós devemos nos alegrar na presença de Deus. Porque quando o nosso coração está completamente entregue à vontade de Deus, então nós nos alegramos, nós sentimos um deleite na presença de Deus, quando a gente vê Deus nos usando da maneira que Ele deseja nos usar. É aquela comunhão com Deus, é aquela oração que a gente faz para Deus. Deus, faz de mim, faz comigo aquilo que Tu queres que eu seja, aquilo que Tu queres que eu faça. Seja feita a Tua vontade e não a minha, Deus. Os nossos planos e desejos, as nossas vontades, começam a concordar com os desejos de Deus e aceitamos sempre a Sua direção em nossas vidas. E quando isso começa a acontecer, apesar das lutas espirituais, porque às vezes a carne grita, a carne reclama. Que negócio é esse de ficar aí querendo que Deus me use? Dá uma atenção para mim, eu quero alguma coisa. A carne reclama. As concupiscências da carne, né? Que muita gente fala que é coisa do diabo, né? O diabo entra com coisas mais assim pesadas, né? Porque a nossa carne clama por deleites da carne. Mas Paulo está nos instando, está nos exortando a nos deleitarmos na presença de Deus, na presença do Senhor.
o nosso sentimento de alegria, de satisfação e plenitude na vida aumenta. Não importa quais sejam as circunstâncias, se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Você pode estar passando por momentos de extrema dificuldade, de extrema necessidade, e às vezes você pode estar até um pouco ressentido ou ressentida, você pode estar até duvidando do próprio Deus. Puxa, mas Deus, por quê? Se Deus existisse, por que Ele permite que isso aconteça comigo? Tem gente que se diz cristã e de vez em quando fica aí metendo pau em Deus. Ah, se Deus, por que faz isso comigo? E aí começa a duvidar. Se Deus existisse, e se Ele fosse Pai, como é que Ele permite que aconteça isso comigo? E a pessoa fica ressentida. E às vezes ela reclama, ou às vezes fica resignada. Bom, já que é assim, fica assim mesmo, fica assim mesmo. Seja feita a vontade de Deus, né? E fica com aquela cara triste. Isso não é a melhor posição, não, diante de Deus. Ressentimento, bronca ou resignação, aquela passividade, não são as melhores respostas aos problemas do sofrimento. Há um passo a mais e que vai além da mera aceitação do sofrimento. Não, eu tenho que aceitar já que Deus quer, e fica com aquela cara caída, né? Está sofrendo, podia dar assim um bom testemunho com o seu sofrimento diante das pessoas, mas age exatamente como todo mundo age, todo mundo que está no mundo, né? Às vezes o cristão faz exatamente o que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo fazem, e fica com aquela caída, já que Deus quer, então, eu já aceitei, não tem jeito, sabe? E fica resignado, né? Com aquele, já que Deus quer, né? A palavra de Deus, nesta passagem que está em Filipenses, nos ensina que nós devemos aceitar o sofrimento, a angústia e a tribulação com alegria. É difícil, não é verdade? Mas se você não tirar o olho da palavra de Deus, você vai lá em Tiago, você vai ver em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, e que diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo espiritual, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. A palavra de Deus é perfeita, é algo assim extraordinário, espetacular, é perfeita, há uma coerência, pessoas diferentes, homens que escreveram divinamente inspirados pelo Espírito Santo, e as coisas se encaixam. Livro escrito num período aí de 1600 anos, e tudo se encaixa perfeitamente, desde o primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis, até Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. A vida cristã, ela tem que ser uma vida de alegria. É um paradoxo, mas eu quero lembrar aqui novamente que está na palavra, que a gente vê como em espelho, em enigma. É um enigma que o Espírito Santo vai desvendando. Você que está me escutando, como viver em alegria mesmo no sofrimento? Olha, se a palavra de Deus manda você fazer alguma coisa, faça porque dá certo, hein?
Faça um esforço para fazer, porque dá certo. E é por isso que você vê uma pessoa cristã que está numa cadeira de rodas, que está numa cama, na visão do mundo, alguém vai dizer, ela está entrevada naquela cama lá, há 30, 40 anos, mas você vai conversar, fazer uma visita a essa pessoa, procurando uma palavra de consolo, você chega lá e você que sai consolado, porque você vê uma pessoa sorridente, uma pessoa que quase não tem força para falar, uma pessoa que está ali sem mobilidade alguma, sem poder aparentemente produzir alguma coisa, profissionalmente falando, não tem condição sequer de levar um copo d'água à boca, depende de tudo, de terceiros, para poder se alimentar, para poder beber, para poder se virar na cama. Mas aí você vai lá visitar essa pessoa e você acha essa pessoa sorrindo. Quando você abre a boca para falar alguma coisa, aí a pessoa fala, não fique triste comigo, para que essa carinha, eu estou tão bem, eu estou feliz. E aí você descobre que a pessoa é cristã, ela está se alegrando sempre na presença do Senhor, ela vive permanentemente em comunhão com Deus, e aquela presença de Deus faz com que a pessoa no sofrimento tenha alegria. É um mistério? Claro que é. E como é que a gente consegue isso? Isso também é treino. Você não faz exercício, tem gente que vive aí malhando aí 5, 6 horas por dia, quer arrumar a barriga, quer arrumar o peito, quer arrumar o traseiro, quer arrumar tudo, né? Deixar todo mundo, deixar tudo em cima, né? Faz um monte de exercício, alongamento, musculação, esteira, nada, mas não sei o quê. E o espírito, você está treinando o seu espírito? Porque para nada aproveita esse esforço físico, esse treinamento físico, esse culto ao físico, porque esse culto ao físico faz com que a pessoa se esqueça de treinar o seu espírito. É a concupiscência, a vaidade da carne. Se você está um pouco gordinho, não dá bola para isso não. Vai perder tempo aí, às vezes é a idade mesmo, não tem jeito. Alguma coisa não está bem, sabe? As pessoas ficam extremamente infelizes porque descobrem uma ruguinha aqui, outra ali, é creme para todo lado. Isso não resolve nada, porque um dia a pessoa vai ficar velha mesmo, vai ficar tudo caído. Mas olha, se chegar a 70, 80, 90 anos na presença do Senhor, vai estar que nem uma uva passa, mas vai estar rindo. Vai estar contente, vai estar alegre, porque está na presença do Senhor. Então a vida cristã é isso, é uma vida de alegria até o fim. O cristianismo nunca significou algo para fazer as pessoas miseráveis. Absolutamente. O ministério de Jesus foi um ministério de alegria. E como ele sofreu, hein? Mas foi um ministério de alegria. Eu fico imaginando, às vezes eu fico pensando, né? Quando Jesus se encontrava com as crianças, que carinho, que amor que ele tinha pelas crianças. Ele devia rir, ele devia gargalhar, né? Devia abraçar, beijar, né? Mas ele também nos lembra, olha, se você não se fizer como uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. Então, quando você se torna espiritualmente como uma criança, você vai sentir a reação de Jesus com você, como se ele estivesse lidando com uma criança, como se ele próprio se transformasse numa criança. Num dos dias que eu tive um encontro assim, que eu senti a presença de Jesus, do Espírito Santo, bem pertinho de mim, eu senti como se uma criança, eu já era cristão, isso foi em agosto de 1998, eu tive uma experiência tremenda, eu senti o Espírito Santo entrar assim por trás, assim,
é indescritível, não dá para a gente descrever bem, mas eu senti nitidamente que era o Espírito Santo, mas eu senti que era uma criança, como se estivesse brincando comigo, se alegrando como se fosse uma criança, e eu comecei a chorar que nem criança. Isso está disponível para todas as pessoas que resolverem se alegrar na presença do Senhor, que resolverem louvar ao Senhor, que resolverem estar permanentemente na presença do Senhor. Isso está permanentemente disponível para as pessoas que resolvem não estar tão preocupadas com as coisas deste mundo, porque a palavra diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. A Bíblia ensina que a vida de repouso, de descanso interior e vitória exterior é o direito do cristão desde o seu nascimento. É um direito que você tem. Quando você é cristão, você tem o direito desse repouso, do descansar em Deus, e aí você exteriormente, você vai mostrar para todo mundo, mesmo no sofrimento, que você é um vitorioso. As pessoas vão ver no seu exterior a vitória estampada no seu rosto, porque você está descansando em Deus. Por que eu estou insistindo, falando tanta coisa? Porque, sabe, a inflação está aí, ó. Então, é claro que as pessoas ficam um pouco tristes. A dona de casa, ela está na sua casa, ela tem que fazer a compra. Às vezes tem confrontos com o marido. Puxa vida, eu te dei tanto a semana passada e agora você está pedindo mais. Que negócio é esse? Sabe? Às vezes a mulher é maltratada pelo próprio marido ou por algum dependente, sabe? Então é aquela coisa ruim que às vezes toma conta da pessoa, a pessoa fica lá para baixo. Então a gente tem que falar um pouco da alegria de Deus, para que a pessoa possa enfrentar as dificuldades, as pressões do dia a dia, a inflação, a violência, o medo, as notícias ruins que estão aí. A pessoa liga a televisão à noite, é só notícia ruim. No mundo todo, não é só no Brasil, não. Olha, se a pessoa é cristã e ela tem essa visão da alegria que é ser cristão, da alegria que é estar na presença de Deus, que testemunho espetacular que os cristãos poderiam ser para o mundo. O levantamento feito aí no recenseamento nos dá conta que nós temos aí, sei lá aproximadamente uns 30 milhões de pessoas que tiveram um encontro com Deus no Brasil. Já imaginou 30 milhões de pessoas dando um bom testemunho? Em 5 anos ia ter 80, 100 milhões. Brincando. Só com testemunho da alegria, sem precisar falar nada. Testemunho de vida. A pessoa vai ver, escuta, você está varrendo o chão, aí você está aí doente e está rindo, está com uma fisionomia serena. Porque a fisionomia da pessoa muda, viu? A fisionomia da pessoa muda. Então dá a impressão que a pessoa fez operação plástica. Porque Jesus é o melhor cirurgião plástico. Muda a sua cara, muda o seu organismo. Porque quando o seu espírito repercute na sua alma, na sua mente, a sua mente repercute no físico, você passa a ter uma melhor saúde. Você não tem mais doença como você tinha antigamente. A pele fica mais esticadinha, o rosto fica mais bonito. Você pensa que eu estou exagerando? Experimenta. Sabe? Então, ser cristão é fazer parte do povo mais feliz da terra. Ser cristão, eu vou repetir, significa fazer parte do povo mais feliz da terra. Porque a alegria é uma das marcas registradas do verdadeiro
cristão. Alegria não é uma explosão de caráter sentimental. Alegria não é como muita gente pensa. Não, eu fui naquele barzinho, olha, tomei uma cervejinha ali, o pessoal estava tão animado, o pessoal estava tão alegre, né? Vai aí num salão de festas, ou de baile, como eu ia sempre, você vê lá o pessoal pulando, saracoteando, né? Rindo, e abraça um, beija outro, né? Aí você vai saber a história da pessoa, fora dali, é uma pessoa cheia de problemas, triste. Então é uma alegria assim falsa, momentânea, alegria de boteco, alegria de salão de baile, alegria das festas regadas à bebida, à droga. É essa alegria do mundo, a alegria do inimigo, mas a alegria de Deus é uma alegria sadia. Alegria é simplesmente perfeito acordo com a vontade de Deus, porque a alma se alegra no próprio Deus. A habilidade, quando a gente fala habilidade, você pressupõe treino. Então, a habilidade de alegrar-se em qualquer situação é um treino. Tem que fazer um esforço repetitivo, às vezes você até fracassa, mas vai treinando que de repente você vai se descobrir alegre, porque você se exercitou. É uma habilidade, e a habilidade de alegrar-se em qualquer situação é um sinal de maturidade espiritual. É essa mensagem que eu deixo para você nesta manhã. Tenta dar um sorrisinho aí, tá tristinha? Dá um sorrisinho aí, vai se exercitando, tenta se alegrar na presença de Deus. Tenta dar uma risadinha mais alta, falar: oh Deus, obrigado por mais um dia. Oh Deus, como Tu és bom, Deus, né? Conversa carinhosamente com Deus, respeitosamente também, né? Porque você está falando com o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, a autoridade suprema do Universo, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o amor, a luz, Deus pessoal que está te ouvindo de uma maneira que você não consegue imaginar. Você que está aí, dá um sorrisinho, pede para Deus enxugar a sua lágrima, pede para Deus te levantar, pede para Deus te curar, para curar o seu espírito, a sua alma, para curar a sua doença física. Vai pedindo com ações de graças, vai se alegrando. Outra vez vos digo, como diz Paulo, alegre-se, porque Deus está perto, pertinho aí. Você pode até, se você prestar atenção, é capaz de você sentir o bafo de Deus. Que negócio é esse? É uma espécie de hálito, um bafo, uma onda de Deus tocando o seu rosto. E se você prestar mais atenção, você vai perceber que Deus está te beijando, está te abraçando, está te beijando. Ele está provando, está mostrando para você de maneira inequívoca o amor dele por você, porque você é importante para ele. Pode ser que ninguém ache isso, você não tem valor nenhum, você mesma ou você mesmo acha que não tem valor nenhum, mas Deus sabe que você tem valor e Ele quer mostrar isso para você. É a mensagem que eu deixo. Alegrai-vos, se alegre na presença de Deus. Momento de oração com Francisco Rossi. Querido Pai, eterno Deus,
Entramos todos agora na Tua presença, Pai. Paizinho Celestial, nós queremos agora, em nome de Jesus, na Tua presença, apresentar, como nós fazemos todos os dias aqui neste horário, Pai. Apresentar todas as pessoas que estão conosco neste momento de oração, Pai. Algumas em casa, outras no trabalho, outras talvez andando pelas ruas com um radinho de pilha, outras, quem sabe, vendendo alguma coisa para ganhar o pão honestamente de cada dia, quem sabe com o seu radinho trabalhando no meio da rua, Pai. Pai, são outras pessoas, quem sabe, transportando no seu veículo estudantes, crianças, um taxista, alguém que está indo dentro de um veículo, Pai, mas que nos escuta, que entra conosco nesta corrente de oração na Tua presença, Pai. Fazendo isso em nome de Jesus, Pai. Algumas talvez com a fé um pouco enfraquecida. Algumas pessoas, quem sabe, tristes, Pai. Quem sabe até chorando de tristeza, de aflição. Mas ainda assim buscando a Tua face, Pai. Ainda assim, quem sabe no fundo do poço, prostrado por algum problema, uma dívida, uma doença, uma separação, uma briga, uma perseguição, Pai, mas ainda assim buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando uma comunhão convosco, Pai. E fazendo isso em nome de Jesus, Pai querido. Eu te peço, Pai, dá resposta. Não permita que o inimigo tripudie, Pai. Repreende o inimigo das nossas almas, Pai. O espírito de derrota, de tristeza, de confusão, de briga, de separação, Pai. Repreende esses espíritos malignos que tentam derrubar tantas pessoas. Que o Teu Santo Espírito visite agora todos os aflitos, todos os tristes, Pai. Aqueles que choram, aqueles que se desesperam, Pai. Mostra o Teu poder, o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai. Alcança vidas, Pai. Transforma vidas, dá crescimento espiritual, dá discernimento, dá sabedoria, Pai. Abre as portas de emprego. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, Pai, restaura as finanças daqueles que estão em aflição por problemas financeiros. Dá a Tua paz, Pai, para que essas pessoas não se percam na angústia, não se percam no desespero, Pai, porque na hora da angústia, do desespero, tantos pensamentos ruins vêm à cabeça daqueles que passam por isso, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço que o Teu Santo Espírito possa consolar aqueles que choram uma perda, uma separação. Aqueles que choram, Pai Santo, porque estão vendo um ente querido definhando, morrendo aos poucos por uma doença incurável, Pai. Nós sabemos que a caminhada para a morte física é inexorável, Pai. Mas quando a gente vê um cristão, uma cristã, se apagando aos poucos fisicamente, pode parecer um paradoxo
mas a gente consegue se alegrar vendo aquela situação, porque a gente sabe que está chegando o momento daquela pessoa se apresentar e ser levada pelos seus anjos na tua presença, Pai. Num lugar onde não vai haver lágrima, onde não vai haver choro, onde não vai haver desespero, Pai. Que o Teu Santo Espírito dê essa visão às pessoas que não se conformam, algumas cristãs com a doença grave, incurável, Pai, de um ente querido. Pai Santo, eu quero Te agradecer pelas nossas crianças, pelas nossas famílias. Eu quero Te agradecer, Pai Santo, pelo que Tu tens feito para milhares de pessoas, a partir desse espaço, deste horário, deste momento de oração, de meditação na Tua Palavra, Pai. Vidas que estão sendo transformadas, não por mim, Pai, porque nós não somos nada diante da Tua glória, da Tua grandeza, Pai. Nós somos meros instrumentos, Pai Santo. E queremos ser esse instrumento, Pai, pequenininho, fraco, sim, mas podendo todas as coisas em vós, Pai, porque Tu podes todas as coisas. E é por isso que nós não cansamos de falar, de erguer a nossa voz. Ninguém vai calar a nossa voz, porque nós queremos até o último instante exaltar e glorificar o Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso, Pai. Vós sois um Deus forte, um Deus de amor, um Deus conselheiro, um Deus consolador, Pai. Um Deus de amor que deu Seu Filho Jesus para que morresse, derramasse o Seu sangue, que sofresse atrozmente, que fizesse tudo, Pai, para que nós estivéssemos agora na Tua presença. Que nos desse essa visão maravilhosa de que não precisamos fazer nada, bastando apenas que nós aceitemos o sangue, o sacrifício de Jesus, para que tenhamos todos os pecados justificados, Pai, perdoados, e que possamos nos transformar de criaturas vossas em filhos e filhas na Tua presença, por adoção pelo sangue do Teu Filho, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa ensinar aqueles que se derem o direito da dúvida, Pai. Aqueles que se derem o direito da busca, da indagação, Pai. Que maravilha! Porque aquele que ficar em dúvida, aquele que buscar, não vai ter não a palavra do homem, não vai ter o homem explicando, convencendo, porque a Tua palavra diz que é o Teu Santo Espírito quem vai convencer pessoalmente sobre essas questões espirituais. Eu peço essa maravilha, Pai, eu peço esses sinais, em nome de Jesus, para todos aqueles que ainda não tiveram um encontro convosco e que nos ouvem, e que já se deram o direito da dúvida, da indagação, Pai. Que o Teu Santo Espírito vá dando respostas, que o Teu Santo Espírito vá acendendo as luzes espirituais, vá derrubando o teto, Pai, e transformando em trevas aquela luz que a pessoa pensa que é luz, mas que são trevas diante da Tua luz, Pai, que ilumina tudo, Pai, que nos mostra os lixos que nós guardamos no nosso interior, na nossa alma, para que nós possamos, pelo Teu poder, termos esses lixos removidos a partir de uma iniciativa, de uma vontade nossa, para que o Senhor possa remover toda essa sujeira que representa o ódio, o rancor, a tristeza, aquela coisa que não passa, Pai, e que vai destruindo como verdadeiro câncer a alma e o espírito das pessoas, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa visitar agora as pessoas que não conseguem perdoar, as pessoas que estão cheias de ódio, as pessoas que só sabem reclamar, Pai.
as pessoas que só sabem chorar, as pessoas que não sabem se alegrar em momento algum, mesmo no momento em que recebem as maiores bênçãos vossas, Pai. Pessoas que já viram milagres que vós tendes feito em profusão na vida de pessoas que querem cada vez mais um sinal, cada vez mais um sinal. Todo dia estão pedindo um sinal, recebem 1, 2, 10, 100 sinais, mas não tomam posição diante de vós, Pai. Porque são escravas da tradição, do ódio, do rancor, do preconceito, Pai. Pai Santo, eu te peço ainda, abençoa todas as nossas autoridades, Pai. Abençoa esta cidade, Pai. Abençoa as cidades desse estado, deste país. Abençoa este país, este povo, Pai. Pai Santo, eu creio pela fé que Tu estás operando poderosamente nesse instante, na vida de muitos que agora nos escutam. Eu creio pela fé, pelo Teu Santo Espírito que fala ao meu coração, que Tu estás agora curando, Pai. Que Tu estás restaurando, Pai, famílias. Que Tu estás trazendo de volta pessoas que partiram. Que Tu estás mostrando pessoas que desapareceram, Pai. Que Tu estás curando espiritualmente, fisicamente. Que Tu estás derramando sinais e maravilhas sobre muitos, Pai. Abençoando os Teus filhos e abençoando também, derramando sinais e maravilhas sobre as Tuas criaturas que ainda não são Teus filhos e filhas, Pai. Para que todos saibam que Tu és Deus e que Tu és poderoso, que Tu és amoroso e que Tu queres ter negócio com todos, Pai. Que Tu queres que ninguém se perca, Pai. E eu Te agradeço por tudo isso, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. Em momentos de dor, em meio às lágrimas de pavor, há um Deus que é fiel a mim. Se minhas forças se vão e em meu ser não há canção, mesmo assim Deus foi fiel a mim. Cumpre tudo que falou. O que achava impossível ser, vejo meu Deus fazer.
foi fim.